Olá, meus queridos. Chegamos ao último capítulo de Geografia do módulo 2. Neste capítulo, nós vamos tratar sobre trabalhadores e condições de vida. Já estudamos que nenhum trabalhador brasileiro deveria ganhar menos de um salário mínimo. Mas será que isso realmente acontece? A Bíblia, ela fala sobre também um salário. Lá em Levítico 19:13, ela diz que não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário diário do trabalhador não ficará contigo até a manhã seguinte. E em Mateus 28 nos diz o seguinte: ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Então, esses dois versos, ele vem nos mostrando que o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, que todo trabalhador tem que receber o seu salário. E esse salário, ele vai servir para quê? Para suprir as necessidades do trabalhador. De acordo com o IBGE, em 2016, 50% dos brasileiros recebiam, em média, renda menor que um salário mínimo. Então, olha só, em 2016, 50% dos brasileiros, eles trabalhavam, mas eles não recebiam um salário digno. Eles recebiam menos que um salário mínimo. E o salário mínimo já é tão pouco que em muitas das condições não é suficiente para suprir todas as necessidades. Então, nós podemos ver que as leis e benefícios do trabalhador, eles foram conseguidos em 1934. Os trabalhadores brasileiros, então, eles passaram a ter direitos assegurados. E esses direitos eram salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas diárias, repouso semanal, férias remuneradas, assistência médica e carteira de trabalho assinada. Então, isso daí são as leis e benefícios do trabalhador que estavam na Constituição de 1934, a Constituição brasileira que rege os direitos e deveres de todo trabalhador. Só que, como vimos e eu falei no começo, em 2016, 50% dos brasileiros, eles não recebiam um salário mínimo ou um salário justo. O Brasil é o 10º país com maior desigualdade no mundo. Isso foi feito uma pesquisa em 2017 pelo Relatório de Desenvolvimento Humano, elaborado pela ONU, Organização das Nações Unidas. Então, nessa pesquisa foi vista isso aí, que em todo o mundo o Brasil é o 10º país com maior desigualdade e entre os 188 considerados. Então, essa pesquisa foi feita em 188 países e desses 188, o Brasil é o 10º com maior desigualdade do mundo. Isso significa que muitos brasileiros vivem com pouco dinheiro, enquanto uma minoria vive com muito dinheiro. E como evidências dessa desigualdade, nós podemos observar muitas situações das regiões brasileiras. E dentre essas situações, nós podemos destacar o quê? A educação escolar sem condições adequadas. Ou seja, as escolas, elas não são equipadas, também não existe merendas em várias delas. Outras também, elas estão em lugares precários. Observe essa imagem aí. Então, sem condições adequadas de cadeiras, livros, quadros e tanto mais. Um outro fator é moradias de má qualidade. Veja só esse pessoal que mora aí, ó. Ela mora
próximo a um córrego, onde tem esgotos correndo a céu aberto, e sem falar que quando vier a chuva, sobe e inunda todas as casas e muitas pessoas terminam morrendo por doenças. Outros fatores são os conflitos sociais. Então, os conflitos sociais, que é o que a gente vê que ultimamente tem acontecido muito. Outro fator que leva a isso é o desemprego. Milhares e milhares de pessoas estão desempregados no Brasil e à procura de emprego. E muitos deles não conseguem um emprego adequado. Outro fator também é a fome. A fome, ela assola muitos cidadãos brasileiros, que em sua casa não existe alimento suficiente para a sua família. Outro fator, assim, que existe muito em nosso espaço hoje é a discriminação étnica ou racial. Então, muitos se acham melhores do que outros e se esquece que fomos formados por Deus e somos iguais diante de Deus. Uma outra coisa é a saúde precária. O Brasil, a saúde é precária demais. E a gente pode ver hoje que com essa situação do Covid mesmo, muitas pessoas morrem porque não são atendidas a tempo nos hospitais. Então a saúde é muito precária. Entre outros, como a violência e outros fatores que mostra a desigualdade social no Brasil. Existe também uma desigualdade entre o campo e a cidade. Trabalhadores do campo e da cidade, eles contribuem igualmente para o bom andamento da vida de toda a população brasileira. No entanto, pesquisas realizadas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, no Brasil, juntamente com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Fundação João Pinheiro, comprovam que há grande diferença entre morar no campo e morar na cidade. E umas dessas diferenças estão aonde? Primeiro, estão na saúde. Porque morar no campo tem dificuldade de acesso aos serviços de saúde, enquanto morar na cidade tem mais hospitais, mais postos de saúde e atendimento médico em geral são mais acessíveis. No grau de escolaridade. O tempo de estudo dos menores num campo, apenas 26,5% da população rural conclui o ensino fundamental. Já na cidade, 60% da população urbana, ela conclui o ensino fundamental. Então, a diferença é muito grande. Enquanto no campo é 26%, na cidade é 60%. Outra coisa, a renda. No campo, a renda é menor. Em média, um trabalhador ganha R$ 312,70 por mês. Já na cidade, é 3 vezes maior que isso. Então, uma diferença também muito grande na renda. Também o tempo de vida. Quem vive no campo, ele tem uma vida média de 71,5 de anos, enquanto na cidade é 74,5 de anos. Por quê? No campo, eles não têm certas comodidades que ele teria na cidade. Essa pesquisa, então, ela foi realizada pelo PNUD no Brasil, para ver, então, as diferenças de morar na cidade e no campo. Pessoas e seu desenvolvimento. O Atlas, de acordo com o desenvolvimento humano, aponta que desenvolvimento significa liberdade, capacidade e oportunidades.
Então, esses 3 fatores que é o desenvolvimento humano. Já de acordo com os dicionários, a palavra desenvolvimento, ela refere-se a quê? Progredir, melhorar e aumentar a qualidade. Então a gente pode ver que ele também está dentro desse atlas aí, que ele diz que é liberdade, capacidades e oportunidades ao seu dispor. Então, quando o ser humano ele tem liberdade, capacidades e oportunidades, então dizemos que ele tem o desenvolvimento humano. Para que as pessoas desfrutem de bem-estar, o país precisa se desenvolver e, desta forma, promover o seu desenvolvimento. Uma sociedade, ela apresenta um bom desenvolvimento social quando, primeira coisa, as crianças são saudáveis. Segundo, a educação é de qualidade e para todos. Então, todas as pessoas têm direito à educação e a uma educação de qualidade. Terceiro, os programas de prevenção ambiental são eficazes. Então, a prevenção ambiental é feita a lei e ela é cumprida. O salário ou a renda é equilibrado para todos sem desigualdade. Todos têm um salário digno daquilo que eles desempenham, de acordo com o serviço que eles prestam. Os cidadãos, eles participam da escolha dos governantes. Então, isso acontece que nós escolhemos os nossos governantes. E a liberdade de expressão de pensamento é respeitada. Esse último aí nem sempre acontece. Nem sempre a liberdade de expressão de pensamento é respeitada por todos. Então, olha só. Eu coloquei essa imagem aí que representa o Atlas do desenvolvimento humano. E dentre eles, nós podemos ver as 3 áreas aí, ó. A vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e padrão de vida digno, que são as 3 coisas que o Atlas diz, que desenvolvimento é liberdade, capacidade e oportunidades. E dentre eles nós temos o quê? Respeito ao meio ambiente, acesso à saúde, direitos e deveres, desenvolvimento econômico, liberdade religiosa, inserção social e acesso à educação. Então, o desenvolvimento humano, ele está nessas áreas aí, para se ter um desenvolvimento harmônico. O Brasil, ele tem uma parceria com o PNUD, o PNUD. Esse PNUD, ele significa Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que significa PNUD. Mas o que é esse PNUD? O que é esse programa? Veja só, é uma rede global de desenvolvimento da Organização das Nações Unidas e ela está presente em 166 países e ela trabalha ao lado de governos, iniciativa privada e sociedade civil na busca de soluções aos desafios globais e nacionais na área do desenvolvimento. Então, ela não trabalha sozinha, ela trabalha com os governantes, a iniciativa privada e a sociedade civil. Essa sociedade civil são os moradores do país. E eles fazem o quê? Eles buscam soluções na área do desenvolvimento. Então, as soluções vêm aí. O Brasil, ele é desigual visto pela PNUD. Então, olha só, o governo brasileiro, como eu falei, ele tem essa parceria. E o objetivo é contribuir
para o desenvolvimento humano e combater a pobreza. O PNUD, ele trabalha com os dados de Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH. E ele faz o quê? Verifica a qualidade de vida dos brasileiros, segundo 3 critérios: a expectativa de vida, o grau de escolaridade e a renda. A expectativa de vida, então, é o número aproximado de anos de vida de uma pessoa, considerando algumas variáveis. O grau de escolaridade é o tempo de estudo de cada pessoa, o tempo que a pessoa passou estudando. E a renda são os recursos financeiros que cada pessoa tem para viver. Esses 3 indicadores, eles foram mostrados no desenvolvimento humano, com o nome de dimensões do desenvolvimento. Então, as dimensões do desenvolvimento, que são mostrados os objetivos do PNUD. O PNUD, ele também se reuniu para ver os objetivos do PNUD. Veja só, ele estabeleceu 8 objetivos. E esses objetivos deverão ser alcançados nos próximos anos, visando melhorar a qualidade de vida no Brasil, mas que vale também para todos os cidadãos do mundo. Todos os cidadãos do mundo também estão dentro dos objetivos do PNUD. O primeiro é erradicar a extrema pobreza e a fome. O segundo objetivo, atingir o ensino básico universal. O terceiro, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. Quarto objetivo, reduzir a mortalidade infantil. Quinto objetivo, melhorar a saúde materna, a saúde das mamães. Sexto objetivo, combater o HIV, que é o vírus da AIDS, a malária, entre outras doenças. O sétimo objetivo, garantir a sustentabilidade ambiental. E o oitavo, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Então, o PNUD acredita que esses 8 objetivos são os 8 jeitos de mudar o mundo. E se eles forem implementados e se eles forem cumpridos, muita coisa boa vai acontecer para a sociedade, não só do Brasil, mas de todo o mundo. A revisão dessa aula. Primeiro, precisamos valorizar o trabalho de todos os profissionais, independente da profissão que ele realiza, porque todas as profissões são muitíssimas importantes para a sociedade. Segunda coisa, respeitar os direitos dos outros e reconhecer os seus. Então, respeitar o direito dos outros e reconhecer também os seus direitos. E outra coisa, contribuir com os objetivos do PNUD no que for possível. Naquilo que eu posso contribuir, eu ajudar para que esses objetivos possam ser alcançados. Então, veja só, meus queridos. Então, nessa aula, nós vimos um Brasil desigual, muito desigual. Mas nós podemos, juntamente com os governadores, juntamente com a PNUD, ajudar a cumprir todos esses objetivos.